Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Essa é, acho que a terceira ou quarta vez que eu apareço nessa igreja, né? Geralmente o pessoal que eu vejo bastante a irmã lá que estava no som, a Melissa, né? Sempre está por aqui. E quem me convidou dessa vez foi o irmão Raul Wilson, né? Eu até falei para ele: olha, mas tu vai estar lá? E aí ele não veio hoje, né? Eu já fui convidado para vir pregar aqui outras duas vezes, mas sempre surgiu alguma coisa na agenda, né, da nossa igreja da Bom Sucesso ali, né? E o que acontece? Aí eu pedia para o outro se eu vim no meu lugar, né? Veio o José aqui da Bom Sucesso, né? Isso. Então hoje, esse sábado, dia 17 de janeiro, nós ainda estamos, vamos dizer assim, no começo desse ano, certo? Então eu escolhi um tema, né, baseado na lição que a gente estudou, uma parte dele ali, para reforçarmos o que nós estudamos ali com o irmão Fábio. Nós estudamos muito bem a lição, e com um pequeno grupo muito gostoso, a gente pôde entender cada vez mais, né, o irmão colocou bastante ali, e a gente pôde perceber a necessidade que nós temos de escolher a vida em Jesus, não é verdade? Então, hoje eu pude trazer aqui a minha mãe, né, a dona Romilda, que está aqui hoje com a gente. A minha esposa Daniela não pôde vir, ela está gripadinha, né, mas a outra vez que a gente esteve aqui, que acho que foi domingo, ela esteve aqui junto com a gente. Então, pessoal, o verso bíblico base para nós hoje está lá em Filipenses 2, verso 2. Enquanto vocês vão pegando ali, eu vou dizer o título desse sermão para nós neste sábado. Uma somente, um só coração em Cristo neste ano de 2026. Porque se nós não tivermos uma somente, um só pensamento, uma unidade em Cristo, nós estamos aqui em vão. Essa igreja só pode sair daqui vencedora quando ela estiver unida a Cristo. Como nós vamos perceber à frente, Cristo é a cabeça e do pescoço para baixo somos nós, os membros dessa igreja. Ele nos governa. Em outra parábola bíblica, nós todos aqui somos a noiva e ele é o noivo. Filipenses 2:2. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Roliski, sou ancião da Igreja da Bom Sucesso, também ancião do hospital, do pastor Júlio Costa, do Espírito São Jerônimo, e era diretor do Emílio Gravatai até pouco tempo atrás, mas não dá para ter muita atividade assim, senão a gente começa a não dar conta de tudo, né? Então, estou deixando essa gestão para o próximo diretor agora, e estamos trabalhando mais agora focados na igreja mesmo, tá? Não deixei de ser monocilista. A outra vez que eu estava com o colete, não sei quem é que lembra. Quem sabe o que é o EMM? Sabem? Quem não sabe? Isso é junto com o Everson, né? O Everson, isso mesmo. Isso aí. Everson é nosso padrinho, inclusive de ECC. Nós temos dentro do EMM um ECC do EMM. Hoje eu vim de outro colete, não vi o colete do EMM. Está lá no carro. Acharam? Amém? Amém, né? Completem a minha alegria, para que tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Quando eu leio esse verso, eu percebo o seguinte: quando eu estou em Cristo, eu tenho um modo só de pensar, que é o modo dele, certo? Eu tenho um modo de agir, uma só atitude, um só espírito. Uma igreja, ela só pode ser vitoriosa no Senhor quando ela está com um único espírito, o Espírito do Senhor. Lembra que a Bíblia é clara em dizer que eu enviarei meu Espírito adiante de mim? Eu sempre coloco o seu Espírito adiante. Quando eu estava fazendo esse sermão, eu orei por ele e orei pela igreja, para que tivesse pessoas que precisam ouvir isso. Muito se sabe que o sermão ele é, na verdade, para o pregador em primeiro lugar e depois para a igreja. Mas é um sermão que a gente faz uma reflexão nesse início de ano. Sábado passado eu preguei, que é o segundo sábado de mordomia, eu preguei parecido com Jesus, assim, eu peguei o açoite que ele teve, lembra da cena quando ele pegou o açoite? Foi um pouco mais duro, e graças ao bom Deus, no domingo vai ter resultados, porque a nossa igreja não está lá, processo com caixa do negativo, tá bom? Positivo, mas nós estamos com negativo no recurso humano, faltam pessoas para fazer a obra de Deus. Vocês podem estar olhando aqui essa igreja, se eu não me engano, 9, 10 pessoas que eu comprei aqui junto comigo, e devem estar pensando assim: mas cadê o resto da igreja? Ok, é janeiro, férias, beleza. Mas cadê o resto do pessoal que não está de férias? Isso é bíblico, meus irmãos. As pessoas não iam mais ter amor, em sua maioria. O amor de quase
todos esfriaria. Se esfriaria com Deus, consequentemente esfriaria também de estar aqui na casa dele. Por isso não vemos mais as igrejas cheias. E, como eu disse no sábado passado, em proporção, as igrejas grandes como Central, Montiel, também estão sofrendo da mesma forma. Só que lá a gente não percebe porque é uma igreja de 800 membros, tem 100 membros, no sábado, está cheia. Não está cheia, irmãos. Está vazia também, está sofrendo como a sua igreja, como a minha igreja sofrendo. E na Bom Sucesso, nós temos pessoas, mas as pessoas parecem que se escorregam como o saboneiro escorrega na mão e não querem ter um compromisso com Deus, não querem participar, sabe? E aí, no sábado passado, eu falei um pouco mais duro. Não gosto de sermões mais agressivos, mas às vezes, como líder de mordomia, tu tem que ser um pouco mais agressivo, porque no Senhor, obviamente, né, pessoal? Porque a igreja precisa nos recordar, não precisa dar uma chacoalhada. Quando uma pessoa está tonta, não dá uma chacoalhada, acorda, né? Tem que fazer isso às vezes. Então, esse verso, Filipenses 2:2, que está focado nas mesmas coisas que estudamos na lição hoje de manhã, ele nos traz uma clareza de pensamento, unidade. Essa é a clareza de pensamento. Se eu não estou nessa igreja do Senhor Jesus Cristo, então eu devo me esforçar para estar nele. Então se eu não concordo com a mente do Senhor, eu acho difícil. Não tem que desistir. Tem que estar aqui mesmo, para se tornar um com Cristo. Conta que, antigamente, numa guerra, um exército estava guerreando com o outro, e um dos exércitos percebeu que o outro ele estava começando a ruir por dentro. Como a gente deu na lição, que casa dividida não prospera, né? E aí, esse exército inimigo começou a perceber que os seus subordinados do outro exército não queriam obedecer, não queriam fazer as coisas, estavam desconfiando dos seus líderes, estavam fofocando, criando intriga, não obedecendo, e por si só eles caíram. Isso não parece às vezes a nossa vida espiritual? Não parece às vezes que tem na igreja membros que querem, parece que não estão no mesmo espírito, que querem só apontar para os líderes, não querem nem aqui liderar, passar trabalho, fazer a coisa acontecer, mas querem estar ali no banco, olha lá, falou errado, gaguejou, errou, não fez a programação de alimentação direito, não fez isso, não fez aquilo. Não é verdade? Não tem às vezes membros assim? É triste, irmãos. Mas tem, toda a igreja tem quem quer apontar, mas não quer vir abençoar. Não é verdade? Assim é em todas as igrejas, infelizmente. As pessoas, elas são, como a gente falou, né, de Maria agora há pouco, a nossa natureza, ela tende para isso. Ela tende para criticar o outro, mas não para ajudar. Infelizmente. Só que como cristão, eu estou aqui nessa igreja para me tornar mais semelhante a Jesus. Eu estou nessa igreja para me tornar mais parecido com Ele. Porque quando eu me torno mais parecido com Ele, eu critico menos. Essa história que eu contei, ela não é só militar. Ela é uma história de cunho espiritual. Ela é uma história que muitas vezes nos reflete a história da nossa igreja. É uma história para a gente poder pensar que se eu estou nessa igreja, daqui da igreja do Cruzeiro, eu tenho que estar aqui para ajudar. E não para apontar porque o outro errou. E se o outro errar e eu perceber, eu tenho que ir lá, apontar a mão no dele, como é que eu posso te ajudar? Essa é a minha atitude como uma pessoa que é cristã, uma pessoa que está indo para o caminho de Cristo, para a unidade. Você vai ter falhas ainda, talvez você critique, mas não pode criticar. Vou lá ajudar o irmão. Porque é da tua natureza. Mas Deus quer que você seja um só corpo. É por isso que nós queremos fazer isso, refletir na palavra de Deus todos os dias. É por isso que nós queremos fazer isso, de orar todos os dias, como exemplo de Daniel, 3 vezes por dia. Não estou falando de oração de Senhor, acordei, obrigado, abençoe esse almoço, me dá uma boa noite só. Não, tem intimidade com Cristo, passar tempo orando com Ele, conversando, entendendo os porquês. É isso que Deus espera de nós. A unidade, ela é um chamado espiritual para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, não para falar de números, projetos ou de estratégias. Isso é coisa de empresa. Ele escreve a eles para falar de coração, mente e atitude. A Bíblia fala muito de coração. Quando ela fala de coração, ela fala disso aqui, ó. Nossa razão.
decisão, nosso livre-arbítrio para escolher Jesus Cristo. Ele sabia que uma igreja dividida espiritualmente se tornaria vulnerável, como Cristo falou. A desunião começa quando deixamos de ter a mente de Cristo. Acredito que todos aqui já leram Atos 2. Eu estava dando uma lida de novo esses dias e estava dando uma lida agora de manhã. Ali a gente percebe que eles estavam unânimes, eles estavam juntos no mesmo propósito. E aí o que apareceu para eles? O Espírito Santo. Mais lá no finalzinho de Atos 2, Pedro converte 3.000 pessoas num sermão. Quando nós temos por meta, às vezes, um distrito, pode ser 40 pessoas. Num distrito, 6, 7, 8, 10 igrejas. Pedro, numa só noite, imbuído do Espírito Santo, converteu 3.000 pessoas. Converteu não, levou a mensagem, o Espírito Santo converteu. Quando nós estivermos mais cheios do Espírito Santo, o nosso caminhar vai levar pessoas a Cristo. O nosso falar vai levar pessoas a Cristo. As nossas atitudes vão levar pessoas a Cristo. Não o nosso muito falar, não o nosso blá blá blá, mas a nossa vida vai levar pessoas para Jesus Cristo. Amém? Que a nossa vida, como igreja da Cruzeiro, possa levar pessoas para Jesus Cristo. Lá em Atos 2 a gente percebeu isso. E nós passamos a agir segundo. A reunião começa quando nós deixamos de ter a mente de Cristo e passamos a agir segundo o nosso próprio ego. A crítica fácil, a falta de compromisso. A menos que em vez de orar pelos outros, preferem julgá-los. Como eu creio que essa igreja não vai ter isso. Em vez de ajudar, apenas observa para que quando eles caírem, derrubem mais ainda. Isso não pode ser da igreja do Senhor. Em vez de servir, eles se escondem atrás da crítica. Mas a palavra nos alerta que Deus cobrará aquilo que deixamos de fazer ou que fizemos errado. Tudo que vem às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Quando Deus falar isso para você, Ele não está falando para te fazer melhor do que o irmão ali, melhor do que minha mãe que está aqui. É fazer conforme as tuas forças, é o teu melhor. Tu não está competindo com o outro irmão. Não sei quantos anciões tem aqui, mas o ancião não está aqui para competir com o outro ancião. Eu não estou na minha igreja para competir com o José ou com o Flávio. Eu sou ancião, como eles, mas não estou para competir. Eu estou lá para fazer o meu melhor para Cristo. E Jesus te chama hoje, nesse sábado, dia 17, para você fazer o teu melhor para Cristo. Não é melhor que a fulana, Beltrano ou Ciclana. É melhor, é o teu melhor. Faça conforme as tuas forças. Dá o teu melhor. Eu lembro que eu tenho uma professora, né, a Isolete, lá da minha igreja, que desde pequenininho nos ensinava, né, quando tu ganhar uma roupa, vai com essa roupa e apresenta para Deus. Vai com o teu melhor. E eu tenho por cultura sempre, né, que eu posso, é óbvio que não sabe todas as coisas, de ir na igreja, quando eu troquei de veículo, né, levar lá na igreja. Senhor, eu estou te mostrando meu carro. E o Senhor então, sabe? E eu lembro disso desde pequeno, que ela sempre nos ensinou isso aí, e ela hoje é membro lá da nossa igreja do Acesso, e sempre que eu conto essa história para o público aqui, ela dá uma risada, né? Deu certo. Mas porque ela investiu em mim, ela investiu nas crianças. Nem todos estão hoje, mas ela investiu. Você está aqui para investir nessa igreja, para dar o seu melhor, para que quem sabe alguma criança dentro dessa igreja, amanhã, 20, 30 anos depois, lembre de você como aquele líder que mostrou o caminho, como aquele líder que apresentou Jesus. Isso não seria tão fantástico? Seria bom? Um dia eu ainda quero achar alguém que eu ensinei alguma coisa e disse, o irmão falou tal coisa. Um dia eu vou achar. Cristo, Ele é o cabeça e Ele é a fonte da unidade da igreja. A igreja não é uma organização humana, é o corpo de Cristo. E o corpo ele só funciona quando o cabeça governa. Cristo não é apenas o fundador da igreja da Cruzeiro. Ele é a fonte da união, a vida e a direção. E é o mantenedor dessa igreja. Amém? Amém. Quem é o dono dessa igreja? Cristo. Quem é o líder dessa igreja? Cristo. Amém. Nós somos apenas gerentes, mordomos, daquilo que Ele é o dono. O gerente não é mais poderoso que o dono. O mordomo não é mais poderoso que o seu Senhor. Nós estamos aqui como servos de Deus, gerenciando as coisas que não são nossas.
Então nós temos que gerenciar da melhor forma possível, para que essa casa seja repleta, para que faltem espaço, para que esses bancos tenham que vir até a frente de tantas pessoas que vão querer estar aqui todos os dias ouvindo a voz de Deus através de vocês, meus irmãos. Porque Deus vai falar através da vida de vocês, das atitudes de vocês, não dos cargos, mas da vida com Deus. É isso que Ele pretende para a nossa vida, unidade. Quando você estiver sendo um com Cristo, você vai ser um com seu irmão, um só Espírito. Vocês lembram que naquela casa, quando os discípulos estavam sentados, eles eram um só, unânimes, e aí sim o Espírito Santo desceu. Quando a gente é unânime no céu, o céu desce para nós, porque nós vamos estar unidos entre irmãos. Aqui, como o irmão falou ali de manhã, existem diferentes culturas aqui. Um aprendeu de um jeito, outro aprendeu de um jeito. Alguns completaram ginásio, outros não completaram, outros completaram o segundo grau. Pessoas diferentes, atitudes diferentes. Mas Deus usa cada um de nós da melhor forma possível. Só que depende de um detalhe. Todo o plano da salvação depende de um pequeno detalhe. Depende de eu aceitar. Jesus não precisa fazer mais nada por nós. A verdade é essa. Por quê? Ele já fez tudo. O que falta, na verdade, nessa equação? Eu aceitar. A igreja aceitar. Ser dirigida por Ele, guiada por Ele, governada por Ele. Porque Ele é o noivo, Ele é o cabeça. Nós, no contexto de igreja, somos a mulher, a noiva, adornada, esperando do noivo. Em breve vai voltar. Mas enquanto noiva, nós devemos levar as boas novas do Evangelho. E eu só consigo levar as boas novas do Evangelho com eficácia quando eu estou unido ao Espírito Santo, quando eu estou unido a Jesus, quando eu estou unido a Deus, em um único propósito. Aí eu consigo sim levar o Evangelho de uma maneira muito mais eficaz. E como eu disse, essa igreja vai ficar pequenininha. A igreja, quando nós falamos, quando nos afastamos de Cristo, nos afastamos uns dos outros. Quando nos submetemos a Ele, a unidade é uma consequência natural. Como eu falei agora há pouco. Quando se afasta de Cristo, também afasta dos outros. Vocês já repararam no formato da cruz? A cruz ela tem um formato que verticalmente ela é mais comprida e horizontalmente ela é mais curta. Ali eu tenho a demonstração de que a minha comunhão com Deus tem que ser maior, vertical, eu em relação ao céu. Mas ela não pode deixar de ser também com os meus irmãos. Mas ela tem que ser menor. Às vezes as pessoas vão lembrar, eu vou porque eu posso ver aquele irmão e não sei. Deus pode usar isso. Óbvio que pode. Mas você tem que vir aqui à igreja com Jesus Cristo. A sua comunhão maior tem que ser vertical. Você e Deus. E não pode deixar de existir a comunhão horizontal. Mas você tem que ter muito mais comunhão com Deus. É óbvio que é gostoso, é bom e agradável ser muitos irmãos, não é? Mas eu pergunto a nós, o que é ter a mente de Cristo? Vamos ver aqui. Paulo, ele não pede a nossa uniformidade de opinião, mas ele pede o quê? Unidade de espírito. Não é todo mundo com a mesma opinião. É primeiro todo mundo com o mesmo espírito. E a opinião vai começar a ficar parecida, vai ficar única. Ter a mente de Cristo não significa, ter a mente de Cristo significa humildade, serviço, perdão e disposição para carregar os pesos uns dos outros. Jesus precisava lavar os pés imundos de Pedro? Não. Jesus precisava alimentar aquelas 5.000 pessoas, bom, 5.000 homens, vamos dizer que cada homem seja casado, 10.000, mais as crianças, 15.000. Ele precisava alimentar aquelas multidões? Ele precisava fazer um vinho no casamento? Não. Mas ele serviu. E isso nos serve de exemplo. Nos serve de exemplo porque se Cristo fez e eu me digo ser cristão, então eu tenho que ser semelhante a Ele, eu tenho que servir. O reino do céu é baseado em serviço. Servir ao próximo, servir ao semelhante. É difícil? Sim, é difícil. Porque nós somos egoístas. Nós nascemos egoístas. Nossa natureza tende para o egoísmo. E é por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que quebrar o egoísmo. É isso que nós temos que fazer. E estamos aqui para aprender cada vez mais sobre isso. Cristo poderia criticar, mas ele serviu. Poderia condenar, mas ele amou. Cristo poderia se afastar, mas ele se entregou.
Essa é a espiritualidade que Deus espera de ti, meu irmão, que espera dessa igreja, que espera de mim. Um coração tão humilde que, quando é criticado, não se afasta, mas vai lá e ajuda. Um coração que, em vez de criticar, vai para ajudar, vai para levantar. E quando vê que o outro caiu, vai lá para levantar ele. E não para pisotear mais ainda. Porque a gente sabe muito bem que a Bíblia é a dualidade. Não existe uma terceira via. A Bíblia ela é céu e inferno, Deus e diabo. Escolho a vida ou escolho a morte. Não tem meio caminho. Não tem caminho do meio, não tem terceira via. A gente tem que escolher diariamente a quem a gente vai servir. E mesmo que seres humanos nos abandonem, Cristo te ama e Cristo te carrega nos braços nas horas mais difíceis da tua vida. Sabe quando a gente vê que alguém perdeu um filho, perdeu um parente, que amava muito tua mãe, o pai? Nessas horas terríveis da tua vida, Deus está te carregando nos braços. Ele te ama. Pode até ficar triste, ficar bravo com a situação, mas Ele te ama. E Ele quer te restaurar, para te voltar mais forte dessas coisas. Ele não falou que esse mundo seria fácil. Esse mundo seria, na verdade, difícil. Nós perderíamos pessoas que amamos, passaríamos às vezes necessidade, perderíamos o emprego por causa do sábado. Mas Deus, Ele te ama de uma forma tão forte, tão importante, que Ele não vai deixar você passar fome. Ele não vai deixar você passar necessidades além daquilo que você suporta. Nenhuma tentação vem além do que você suporta. Deus é maravilhoso. Ele sempre está disposto a nos ajudar. E às vezes nós somos ingratos. Não queremos ser um com Ele. Não queremos caminhar com Ele. E é tão simples caminhar com Ele. Não é fácil, mas é simples. É só obedecer. O exemplo de Cristo, ele confronta as nossas atitudes diárias. Jesus ele não abandonou a missão quando ele foi ferido, traído, incompreendido. Ele não falou mal do Pai, não dividiu os discípulos, não cruzou os braços. Ele foi lentamente até a cruz por cada um de nós. Será se nós, como igreja, estamos indo até a nossa cruz diariamente? Estamos andando a segunda milha que Paulo andou? Estamos fazendo mais pelo nosso semelhante? Por aquele que talvez nos critica, nos agride, zomba de nossa fé? Como cristãos, nosso foco é justamente podermos dar a outra face. É difícil? É muito difícil. Eu acho muito difícil dar a outra face. A nossa reação natural é reagir, não aceitar ficar por baixo. Mas nós, como cristãos, temos que aprender a ceder por causa de Jesus Cristo. Temos que aprender a ceder porque Ele é o nosso exemplo. Ele poderia ter consumido com aqueles guardas no estalar de Deus, e Ele não o fez. Poderia ter terminado com aquelas pessoas que estavam crucificando, não o fez. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, nós nos tornarmos literalmente um com Ele. Seguir a Cristo não é apenas cantar ou pregar sobre Ele. A igreja de Cristo não é uma igreja que só tem pessoas fazendo atividades, cantando, pregando, indo na frente, passando a lição. É uma igreja que tem por missão viver a Cristo. Primeiro eu vivo com Cristo, depois eu prego. Primeiro eu vivo com Cristo, depois eu canto. Primeiro eu vivo com Cristo, depois eu sirvo Ele. Esse é o foco. É óbvio que Cristo fala para nós, vinde a mim como estáis. Se você encontrar uma pessoa drogada na rua, Cristo usa a mesma mensagem para ela, vinde a mim como estáis. Ele vai começar a sofrer um processo de transformação. E ele vai começar a querer ser parecido com Cristo. E ele vai deixar aquilo que Cristo não nos agrada. É assim que funciona. Nós temos uma escolha, meus irmãos, que é urgente. Como eu falei na lição de Deuteronômio 15, do 20 ao 30, fala muito bem ali da questão das duas escolhas, né? Vida ou morte, bênção ou maldição. E Deus é tão bondoso que ele dá um spoiler, né? Ele fala, eu sugiro que vocês escolham a vida. Quando eu escolho a vida, eu escolho a Deus. É uma consequência natural. Porque o Deus da vida, o autor da nossa vida. Hoje, o Espírito Santo nos chama
chama a uma reflexão mais profunda. Hoje Ele nos chama para deixarmos de ser críticos, deixar de ser omissos. Cada oração que deixamos de fazer, cada atitude que divide o corpo de Cristo, tudo isso pesa diante do Senhor. Não existe neutralidade, como eu falei. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é céu, ou é inferno. Ou eu sou do bem, ou eu sou do mal. Ou edificamos, ou destruímos a casa dele. Ou somos resposta da oração, ou nós nos tornamos a parte do problema. De que lado ele está? Ser resposta da oração, ou ser o problema da igreja dele, ser um espinho na carne? É uma decisão que nós temos que tomar diariamente. Quem nós temos sido? Esse é o momento de arrependimento, de pedir perdão, de alinhar a sua mente ao coração de Cristo, de nós decidirmos ser parte da solução e não da divisão, parte do corpo e não da ferida. A palavra nos coloca diante de uma escolha clara. Perdão. Unidade ou ruína, Cristo ou é, céu ou inferno. Eu sugiro, como Deus sugeriu a nós, que nós escolhemos a vida, que nós escolhemos o caminho com Cristo. Que o Senhor nos transforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, para que sejamos uma só mente, um só coração e um só Espírito no Senhor, como a gente tem em Filipenses 2:2. Porque isso vai ser para a honra e glória de Deus. Eu não quero me tornar parecido com Cristo para me achar melhor do que o outro. Eu quero me tornar parecido com Cristo para ser escrito no livro da vida, meu nome está lá. E, consequentemente, eu poder levar minha família, levar os meus amigos. Duas coisas nós vamos levar nessa terra. Uma nós falamos lá lição, o caráter, né, meu irmão? A outra são as amizades que fizemos, a nossa família que fizemos aqui. E eu quero levar as pessoas que eu conheço, os meus amigos, a minha família. Quero poder me encontrar com meu pai. Quero poder ter essas bênçãos. Mas para isso acontecer, eu preciso voltar para Filipenses 2:2, ser um só no Senhor. O foco desse sermão, se você esqueceu de tudo até aqui, é: seja um no Senhor. Seja um em Jesus Cristo. Que o Senhor nos transforme em imagem do seu Filho para nós sermos uma somente no coração. E se esse é o seu desejo, se esse é o meu desejo, ser semelhante a Jesus Cristo, que nós nos levantemos agora para cantar o hino mais semelhante a Jesus, o hino 400. Que possamos ser mais semelhantes a Cristo, como Paulo foi. Paulo foi só um ser humano, mas ele foi, dentro da Bíblia, que eu leio, que eu percebo, da minha percepção, um dos seres humanos mais semelhantes a Jesus Cristo. Um dos seres humanos que mais se entregou por Jesus Cristo. Aquela queda do cavalo talvez seja o que você precise para ser mais semelhante a Jesus. E provavelmente Deus vai deixar nós cairmos do cavalo, ficarmos talvez cegos por 3 dias, nos machucarmos, porque quando você cai você se machuca, mas para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Cristo e nos tornarmos apenas um com Ele. Fiquemos em pé.